Oi, pessoal, tranquilos? Que bom! Bem, nosso tema hoje é grandezas proporcionais. Primeiro passo é saber o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e contado, ok? Essas grandezas, elas podem ser diminuídas ou aumentadas. Exemplo: volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, etc, etc, etc. Ok? Então, a partir desse momento, você vai trabalhar com grandezas e isso você tem noção o que é. Proporcionais. Proporção. O que é uma proporção? É relação entre as partes. Lembra lá na aula de proporção? Tá? Razão de uma comparado com outra. Então, é isso daí. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, diretamente proporcionais. Muito simples você entender isso daí, tá? Vamos entender de uma forma rápida. Você tem um dinheiro, ok? Você vai receber um juros. Isso daqui. Então eu tenho duas grandezas, tá? A grana e os juros. Quando você aumentar o seu dinheiro, vai aumentar o juro na mesma proporção. Tranquilo? É isso daí. Então, olha, se você tem uma grandeza, se ela dobrar, a outra também vai dobrar. Você está comparando duas grandezas. Bom, e se ela triplicar, professor? A outra vai triplicar. E assim sucessivamente. A inversamente proporcional, ela é o quê? Inverso. Quanto mais, por exemplo, do dinheiro, você está recebendo juros por uma grana que você tem lá. Se você colocar mais dinheiro, o que vai acontecer com os juros? Vai diminuir. Tá? Então, diretamente proporcional, dinheiro, juros. Quanto mais dinheiro você colocar, mais juros você vai receber proporcional à quantidade de dinheiro. Inversamente, quanto mais dinheiro você colocar, menos juros você vai receber. Vamos lá. Bem, pessoal, nesse exemplo aí, ó, nós temos aqui duas grandezas, medidas de lado e o perímetro do lado. Tá? Então essa tabela aqui dá para você perceber o que é a grandeza direta e a inversa. Então vamos fazer essa comparação para a gente estar descobrindo aqui. Quando a medida do lado no quadrado for 6 metros, o perímetro é 24. Tudo bem? Depois, aumentei. Olha aqui. Aumentei de 6 para 9. O que aconteceu com o perímetro? Também aumentou. Tranquilo? Então dá para você perceber que é diretamente proporcional. Quanto mais eu aumentar a medida do lado do quadrado, mais vai ser o quê? O perímetro. Proporcional. O que é proporcional? Nós aprendemos na aula de proporção. Olha aqui. Proporcional é a comparação de duas razões. Então eu vou montar essa razão aqui de perímetro com medida do lado. Então vamos lá. Qual que é a medida, o perímetro? 24. E a medida do lado? 6. Então eu vou obter o quê? 4. Ok? Só para... Aí depois eu vou para o 9, que é a mesma coisa. Ó. Subiu para 36 e a medida do lado é 9, que também é 4. Então, elas são diretamente proporcionais. Bom, aqui o segundo exemplo, a tabela relaciona o quê? A quantidade de operários, tá? E o tempo. Para duas construções, A e B. Tá? Então, eu vou avaliar, ou nós vamos avaliar, se é direta ou inversamente proporcional. Na obra A, eu tenho 10 operários trabalhando. E vou terminar, olha aqui, e vou terminar o quê? Vou terminar em 3 meses. Na obra B, tem muito mais funcionários. Tá vendo?
tem 3 vezes mais. Obviamente, o que vai acontecer? Eu vou terminar em apenas um mês. Se eu fizer a proporção aqui, vai dar a mesma. Resumindo, quanto maior o número de funcionários, em menos dias eu vou terminar a obra. Então, quantidades de operários aumenta e o número de tempo cai. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo 3. A velocidade constante de um carro e o tempo que esse carro gasta para dar uma volta completa na pista estão indicados na tabela a seguir. Bom, eu tenho aqui grandeza, grandeza. Então, olha aqui. Se ele andar 120 km por hora nessa pista, ele vai fazer um tempo de 1 minuto. Diminuir o que? A velocidade. O que aconteceu com o tempo? Aumentou. Aqui também mesmo processo. Então, olha aqui. Diminuir a velocidade e o tempo aumentou. Então, olha, a velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Então, obviamente, ela é inversamente proporcional. Ok? Sempre comparando quem? As razões. Bem, pessoal, divisão proporcional. É muito importante que vocês atentem a isso, pois cai muito em concurso, como eu já disse. Então, vamos praticar isso daqui. Tá. Eu vou começar com a diretamente proporcional, é a que mais o pessoal, as bancas, costuma colocar em concursos, tá? Bom, então, o que é isso? Nós vamos pegar um valor e nós vamos dividir proporcionalmente a uma quantidade, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos dividir 396 diretamente proporcional a 2, a 4 e a 6. O que seria isso daí? Poderia ser idade? Poderia. Mas vamos dizer assim, vamos colocar, como está dizendo aí, ó, partes. 2 partes, 4 partes e 6 partes. Nós sabemos que A mais B e mais C é igual a 396. O que nós temos que pensar? Que nós temos que fazer o quê? Razão. Tá? Nós temos que ter o quê? Observar que para fazer uma proporção, nós temos que ter uma razão. Então vamos fazer essa razão. Olha aqui. Começou aqui pelo 2. Eu vou pegar o A aqui, ó. A está para 2, ou 2 está para A. Tem que ser igual a quê? Igual a X. Professor, mas o que é esse X? Esse X aqui, ele é o quê? O índice ou a constante de proporção ou proporcionalidade. Se você lembrar bem, lá na regra fundamental da proporção, olha aqui, AB tem que ser igual a quem? A, C e D. Lembra disso? Então aqui é a mesma coisa. Ó. AB é igual a C sobre D. Como é que eu faço isso? Multiplico e cruzo. Okay? A vezes 1 é A e 2 vezes X. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui já foi. Agora o 4. B sobre 4. Tem que ser igual a X, que eu não sei, que é a constante de proporcionalidade. Então vai ficar B igual a 4 vezes X. C sobre 6 tem que ser igual a X, igual a C, igual a 6 vezes X. Tudo bem? Tranquilos? Então agora nós precisamos achar quem? O valor do X. É muito simples, muito tranquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Depois, y sobre 7 igual a K. Cruza aqui, ó. Então vai dar o quê? Y igual a 7K. O que eu faço agora? Pego esses dois. X mais Y igual
Recomeçando. 1, 2, 3, já. Bom, então, aqui no início aqui, nós achamos o quê? Que A mais B mais C tem que ser igual a 396. Então agora vamos substituir. Nós não temos o valor de A. Quanto vale o A? 2x. Mais quanto vale o B? 4x. E o C? 6x. Tem que ser igual a 396. Então eu posso somar aqui, ó, partes literais iguais. 6, 10, 12x igual a 396. X igual a 396 dividido por 12. Que eu vou achar a nossa constante, que é 33. Ah, professor, acabou o problema? Não. Está perguntando a divisão. Então agora nós temos que pegar o quê? O valor de A. Qual que é o valor de A? 2 vezes x. O valor de B é igual a 4 vezes x. O valor de C, qual é? 6 vezes x. E substituir pela o quê? Constante que nós achamos. Desculpa, aqui é 4, né? 4 vezes 33. E aqui é igual a 6 vezes 33. Pronto. É só você multiplicar. 2 vezes 33 é 66. 4 vezes 130 vezes 33 é 132. E 6 vezes 33 é 198. Se você somar esses três aqui, vai dar o quê? 396. Tranquilos? Pessoal, isso, olha, ele é muito simples você resolver. Ah, professor, eu estou fazendo um concurso público e eu preciso resolver rápido isso aqui, tá? Então vamos lá, olha aqui. Pega isso daqui, ó, 2, 4 e 6 e soma. 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. E divide por este número aqui, ó. 396 dividido por 12, que eu vou obter 33. Olha como bateu. Perceberam? Aí depois é só você jogar aqui, ó, tá? Nos valores de A, de B e de C. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, aqui tem mais um outro exemplo. Então vamos fazer ele aqui, ó. O concurso pagou 392 mil. Deverá ser dividido diretamente proporcional. Opa! Isso eu sei. Ah, então, vamos embora. Aos pontos obtidos pelos candidatos. As 3 primeiras colocações. Aqui ele deu a pontuação dos candidatos. Tá vendo? Então, quem fez mais ponto receberá mais. Diretamente proporcional. Aumenta os valores, aumenta o quê? A quantidade que ele recebeu. Tá? Aumentou o ponto, grandeza. Aumentou a grana, que é uma outra grandeza. Bom, eu sei que a soma de tudo o que eu tiver aqui, que eu vou adotar o ABC, tem que dar 392 mil. Bem? Então, eu vou ter que fazer aquela razão entre o que fez mais ponto, o que fez médio, o que fez menos. Tá? Então vamos lá. Então, como veio o exercício pedindo? Então vamos lá. A dividido por 220 igual a x. Esse x eu vou descobrir que é a constante de proporcionalidade. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho 1. A vezes 1 é A. 220 vezes x. B sobre 150 é igual a x. Mesmo processo. B é igual a 150 x. C sobre 120 é igual a x. Que vai ser o mesmo processo. C
é igual a 120x. Pronto. Pessoal, só para lembrar, C vezes 1, C, 120 vezes X, 120x. Tá? Bacana. Tranquilo. Então, olha essa equação aqui que eu já fiz inicialmente. Nós vamos pegar essa equação e vamos substituir. Quanto vale A? 220 vezes X. Mais, olha, mais B vale 150x, mais C, que vale 120x, que é igual a 392.000. Posso somar tudo isso aqui? Posso, porque eu tenho a mesma parte literal. Então vamos lá. 220 com 150. Vamos fazer aqui. 220 mais 150 mais 120. Tenho 3 parcelas. 9, 490x é igual a 392. X está multiplicando. Eu vou passar dividido. Vezes dividido por 490. Ah, professor, eu vou ter que dividir isso? Claro, você está fazendo uma prova, você tem que dividir. Bem? Bom, aqui, pessoal, na divisão, se tiver dúvida aí, volta nas aulas lá e aprenda ou reveja como que eu faço isso daqui. Quantas vezes isso cabe em 3.920? Porque em 392 é impossível, tá? Eu posso pegar o 392 aqui também? Posso. Eu posso cortar aqui? Pode. Aí você vai tentando. Aqui eu sei que é 8, tá? Ele dá exato. Olha aqui. 8 vezes isso dá 3.920. Com mais esses dois zeros aqui, eu explico essas passagens da divisão em uma aula aí, tá? Só dá uma procuradinha que você acha. X é igual a 800. Ah, professor, mas acabou o exercício? Não, ele está pedindo. Agora nós vamos achar quanto cada um recebeu. A não é 220 vezes X. Quanto que vale X? 800. B não é 150 vezes X. Quanto vale X? 800. B não é 120 vezes 800? Sim. Agora eu vou achar quanto cada um recebeu. Fazendo o quê? As devidas multiplicações. 220 vezes 800 dá 176.000. Certo? Agora vamos fazer 150 vezes 800. Dá 120.000. E por último, vamos fazer 120 vezes 800, que dá 96.000. Ah, professor, vai me dizer se você somar isso tudo vai dar os 392? Obviamente. 0, 0, 0, 12, subiu 1, 8, 10, 19, vai 1, 392. Tá bom? Então, pessoal, o que vocês têm que fazer ou pensar que você vai ter tempo para fazer isso. Então, tem algumas técnicas para resolver isso tranquilamente. Primeiro passo, você soma esses três aqui, ó, que eu já tenho somado. Quanto é? 490. E divide pelo quem? Pelo total. 392. Que vai dar quanto? 800. Então você já acha o valor de X rapidinho e depois é só substituir aqui. Bom? Bem, pessoal,
Esse exemplo aqui, ele está sendo bem claro. Ele quer dividir 72 partes inversamente proporcionais a 2, 3, 5, 6. Tá? O processo ele é inverso do diretamente. Mas, professor, como que eu vou fazer uma inversão de um número? Sim, fácil. 2 sobre 1, não é isso? É um 2, número natural, inteiro, e eu passei para fração, 2 sobre 1. Eu vou passar o denominador para cima e o numerador para baixo. Então, 2, o inverso dele é 1 sobre 2, tá? Então vamos começar assim, ó. A mais B mais C mais D é igual a 72. Agora nós vamos ter que fazer o quê? O mesmo processo. Nós vamos fazer o quê? A razão. 2, 3, 5 e meio e 6. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. A. Começar pelo A. A razão. Então, A em razão a 2. Só que é inversamente proporcional. O que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Como que eu faço isso? Divisão de fração, multiplica os extremos e multiplica os meios. A vezes 2, ok? 1 vezes 1 dá 1, então eu não preciso. Igual a quem? Igual a constante da proporção, que eu vou colocar como x. Continuando aqui, ó, está multiplicando, eu vou passar dividindo. A é igual a x sobre 2. Ok? Vamos lá. B. O inverso de 3. Mesmo processo. Então vai ficar B vezes 3 igual a x. B é igual a x sobre 3. C. É o 5 agora? 5. Vai ficar C vezes 5 igual a x. E vai ficar C é igual a x sobre 5. E por último, D sobre 1 sobre 6, que vai ficar D vezes 6, que é igual a x. Resolvendo isso, vai ficar D é igual a x sobre 6. Pronto, está resolvido. Não, faltam alguns detalhes. Aí nós vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Essa equação aqui, ó. Quanto vale A? X sobre 2. Mais B, quanto vale? X sobre 3. Mais o C, que é x sobre 5. Mais x sobre 6, que é igual a 72. Ah, professor, mas ficou muito difícil isso. Não. O que é isso aqui? Não é adição de fração? Sim, é adição de fração. Só que eu tenho quem? Os denominadores diferentes. Se você tem que fazer o mínimo múltiplo comum entre esses aqui, ó. Pessoal, mínimo múltiplo comum tá entre 2, 3, 5 e 6. Tá? Se você faz aí a regrinha tradicional, mas você pode fazer o quê? Você pode verificar pela tabuada, olha aqui. O 4 é pelo 2, mas não é pelo 3. O 5 é só pelo 5. O 6 é só pelo 6. Você pode fazendo essa manipulação aqui. Ó. Se você pegar o 18, ele é por 2, ele é por 3, ele é por 6, mas não é por 5. Então, o mínimo aqui, ele vai ser 30. Tá bom? Então, faça, até você acostumar com isso aqui, faça o tradicional, tá? E vai chegar ao mesmo resultado aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou dividir pelo primeiro e multiplicar pelo segundo. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes x, 15x. Mais aqui o mesmo processo. 15 por 3, 10. 10 vezes x, 10x.
mais 30 dividido por 5, 6. 6 vezes x, 6x. E por último, 30 por 6, 5. 5 vezes x, 5x, igual a 72. Tá, beleza. Posso somar tudo isso aqui? Posso. 25, 30, 36 x dividido por 30 igual a 72. Não é uma igualdade? Então é uma equação. Aqui eu tenho 1, vou multiplicar assim, ó. 36x vezes 1, 36x. E 30 vezes 72. Bom, pode fazer essa multiplicação aqui? Deve, faça, olha aí. 72 vezes 30. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Então, vai dar aqui, ó, 36x igual a 2160. 36x está multiplicando, eu vou passar dividindo. Dividido por 36. Aqui eu vou aqui de novo, ó. Vou aqui e vou dividir. Tá? Você vai dividir? Então, é isso. Por isso que eu falo, gente. A matemática básica, ela é fundamental. Então, quanto mais você treinar lá no início, certamente você terá mais facilidade aqui, ó. Então, o que eu vou obter aqui, ó? 21, 36 é maior, 36, então 5 vezes 3, 15, 6. 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36, não, 3, 6 vezes 3, 18, 3, 21, olha aí que beleza. 216 para 216, 0, abaixo aqui, coloco aqui, x é igual a 60. Pronto. Achei a nossa constante. Tudo bem? Então, achando a nossa constante, é só você substituir aonde? Aqui, ó. Vamos substituir a 60 dividido por 2. Aqui, ó. 60 dividido por 3. 60 dividido por 5 e 60 dividido por 6. Só fazer essa operação. Aqui eu vou ter 30. Aqui eu vou ter 20. Aqui eu vou ter 12. Aqui eu vou ter 10. Foi o que eu falei, olha aqui, ó. Quando eu falei isso, falei que quem recebe menos ganha mais. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou obter o quê? 72. Tá bom? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, gente, nós vamos dividir 66 mil, tá? Nessas partes aqui. Só que ela é o quê? Inversamente proporcional. A mais B mais C é igual a 66 mil. Tranquilo? Vamos lá para as razões. A está pelo inverso de 1. 1 sobre 1. É o inverso que eu estou falando, né? Então, A vezes 1 é igual a x. Está multiplicando? Vou passar dividindo. Então, A é igual a x sobre 1. Então, A é igual a x. B, o inverso desta parte. 1 sobre 2. Fazendo a divisão de fração, vai ficar B vezes 2 igual a constante de proporcionalidade. Tá multiplicando, B vai ser igual a x dividido por 2. Achei o B. Vamos lá. C, com essa
parte aqui. O inverso dela, mesmo processo. Divisão de fração. C vezes 3 é igual a x. Está multiplicando, C, vou passar dividindo. Pronto. Já me localizei aqui já. Então, se eu já tenho essa equação aqui, é só eu substituir. Ó. A vale quanto? X mais B vale quanto? X sobre 2 mais X sobre 3, que é igual a 66 mil. Tudo bem? Bom, aqui é o mesmo processo. MMC e vamos embora, tá? Então, o MMC de 3 e 2 e 1 é só você fazer o quê? Você pode fazer o mínimo normalmente, de 2 e de 3, por 2 dá 1, por 3 não dá, por 3 aqui vai ser 6. Vai ficar assim, ó. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes x, 6x. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x igual a 66 mil. Posso somar isso aqui tudo? Posso, porque a parte literal é a mesma. 6 mais 3, 9, mais 2, 11, x dividido por 6 igual a 66 mil. Ah, professor, isso daqui, aqui também tem 1? Sim, mas aqui, ó, normal. Ó. 11 vezes 1, 11x vezes 1, 11x igual a 6 vezes 66 mil. Ah, professor, posso simplificar, fazer as coisas mais fácil? Sim, do jeito que você pode fazendo, é melhor ainda. Quanto mais você simplificar, melhor é, tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 11x é igual a 6 vezes 66 mil dá 396 mil. 11x está multiplicando, eu vou passar dividindo. Pronto. É só você dividir esse valor que você vai encontrar o resultado correto da questão, tá? Que vai dar o quê? 36 mil. X é igual a 36 mil. Pronto. Ah, professor, mas que coisa, hein? Por que que deu o resultado aqui, 36 mil aqui? Mas será que é esse resultado? Ó, vamos pegar A aqui, ó. Quanto vale A? Não é X? 36 mil. B. Quanto que é o B? X dividido por 2. Quanto vale X? 36 mil. Certo? Dividido por 2. Dá 18. 18 mil. E C? Qual que é? É a parte que eu tenho, tá? Constante, dividido por 3. Quanto vai dar isso aqui? 12. O que ele está pedindo no exercício? Ele está pedindo o quê? A maior parte. Qual que é a maior parte? Olha aqui. 36 mil. Por que que coincidiu o valor de X com... Porque aqui, ó, o A é o próprio X. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Diretamente proporcional, quanto aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Inversamente, quando aumenta uma, diminui a outra. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, Facebook, YouTube, WhatsApp, ou até mesmo aí nos comentários, que eu ajudarei vocês com certeza. Um abraço, até mais!